Olá, eu sou Estevam de Mello e hoje aqui no Capital Entrevista nós estamos recebendo o professor Haroldo. Legal. Professor, um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é todo meu pelo convite de estar aqui com vocês, né, e trocar um pouquinho de conhecimento nessa entrevista. Professor Haroldo é apresentador do Cidade Alerta da TV Vila Real, nossa co-irmã. Professor Haroldo que pretende arrumar uma vaga, ter uma vaga na deputado federal, né, professor? Conta para nós. A condição de pré-candidato, né? Pré-candidato ainda, porque não se tem as convenções ainda, né? Mas eu já, de certa forma, coloquei o meu nome à disposição do partido para que o partido pudesse chancelar essa possibilidade de realmente ocupar uma vaga na Câmara Federal no ano que vem. As minhas pautas sempre foram federais na televisão, né? E uma vez que houve a oportunidade, meu nome foi citado pelo Partido Liberal, pelo PL, né? Imediatamente eu me predispus a ocupar essa vaga, né? Porque eu acho assim, na minha condição, eu já faço muita política, né? A minha formação é uma formação política, né? Tenho doutorado exatamente na área de filosofia política, né? Comunicação. Então, diariamente no programa Cidade Alerta e naquilo que apresento, lidando com comunicação, você eventualmente está fazendo política, porque você acaba atendendo coisas da comunidade. Nós jornalistas fazemos política 24 horas. 24 horas, alguém que precisa de uma UTI, alguém que precisa disso, precisa daquilo, né? E a gente acaba resolvendo uns, não conseguindo resolver outros por conta da amizade que a gente tem com médicos e os relacionamentos, né? Então assim, por que não ampliar isso? Por que não realmente tentar buscar um bem comum por meio de um cargo eletivo, por meio de um cargo tão importante que é um cargo federal, né? E eu acho que muita coisa no Congresso Nacional precisa ser mudado para o Brasil, né? Por mais que eu não seja, sempre me perguntam assim, o que você pode fazer por nós, né? Eu acho que uma coisa que é urgente e urgentíssima, apesar de eu não ser da área de segurança, é uma revisão imediata do Código Penal brasileiro, né? Por conta desse aumento de facções criminosas, por conta desse aumento de feminicídio, por conta do aumento da violência, né? Não é porque eu não sou da área da bancada da segurança que não tenha essa expertise e não possa ter essa iniciativa, essa volição de realmente apresentar um projeto que possa interferir e possa pedir essa revisão do Código Penal brasileiro e, consequentemente, nós tenhamos aí uma revisão, uma reflexão sobre prisão perpétua, sobre pena de morte, né? Outras formas de punição em nosso país que eu acho que já passou da hora de ser discutido isso. E o feminicídio no nosso estado é um dos primeiros, né, professor? O que você pretende lá na Câmara Federal? Não é só uma questão de ser um dos primeiros. Nós temos, por exemplo, estatísticas de estupro em cidades do município, no estado de Mato Grosso, que o município é campeão. A cada 6 minutos uma menina é estuprada. Quer dizer, que estatística é essa? Ah, mas o governo do estado de Mato Grosso está com a campanha Tolerância Zero. Tá bom, mas está dando resultado? A lei da Maria da Penha está aí há anos, né? Será que está sendo suficiente? Veja bem, eu não estou aqui para apontar o dedo e dizer que não está funcionando ações de governo, né? Ações de Estado. Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que a gente precisa rever, né, as nossas leis no Congresso Nacional para que o Judiciário possa agir, para que realmente possa agir de forma efetiva. E para isso é preciso que se tenha Congresso forte, né? E não um Congresso que fique ali à mercê de interesses políticos, muitas vezes, de grupos que não têm absolutamente nada a ver com o anseio da sociedade. Por que o Congresso tem virado as costas para a Constituição? Porque tem medo, principalmente, do Judiciário. Boa parte dos nossos congressistas, infelizmente, tem processos, né, e tem medo do Judiciário. Prerrogativas absolutamente do Congresso Nacional estão sendo atropeladas, estão sendo tomadas iniciativas do próprio Congresso, do próprio Supremo Tribunal Federal. Coisa que era para o Congresso ter autonomia. A divisão dos poderes feito exatamente por Montesquieu lá atrás, em Executivo, Judiciário e Legislativo, era exatamente para dar autonomia, para cada qual, né, ter autonomia e harmonia suficiente para que a democracia pudesse ser preservada, né? E não ter uma harmonia entre si no sentido de você não mexe comigo e eu não mexo com você. Não dá. Não dá para você ter um país, entendeu, em que um judiciário tem todo o poder concentrado em um poder só, né? Aí você não tem democracia, você tem tirania, você tem um déspota, né? Então assim, como é que, veja a situação que nós temos uma parcela significativa hoje da população brasileira, né, que condena e não aceita, e eu acho que é importante o contraponto, é importante o raciocínio contrário, de algumas ações do próprio ministro Alexandre de Moraes. Nós, jornalistas, ficamos com medo de dar opinião contrária. O cara prende todo mundo.
Né? Então, que país é esse? Que democracia é essa? Na realidade, ele está trabalhando à frente da presidência da República, né? Exatamente. Porque a presidência não manda nada. Nós temos que regular as mídias sociais. Né? Tá bom, vocês vão criar um comitê da verdade em que só vocês podem dizer o que é verdade? E eu vou ficar à mercê disso? Isso é tirania, isso é ditadura. Sabe? Ditadura. Então, não funciona e não deve funcionar dessa forma. Então, assim, e frente a tudo isso, né, nós temos um Senado acovardado. Absolutamente acovardado. Porque quem pode pedir impeachment de ministro é senador. É o senador. E quem pode punir senador é ministro, é Supremo Tribunal Federal. Julgar senador é Supremo Tribunal Federal. Então, é assim, sabe? Você não me mexe comigo, é que eu não mexo com você. O senador, uma vez que ele tem um monte de processo, ele não mexe com... Ele não vai cair na loucura de mexer com um ministro, né? De pedir o impeachment de um ministro. Então, assim, olha, e a sociedade fica à mercê desse jogo de empurra-empurra, né? Isso me incomoda fortemente. Então, eu acho assim, enquanto no Congresso Nacional, quanto mais autonomia, quanto mais independência tem o parlamentar, melhor. Melhor. Essa coisa, eu estou representando o grupo da bala, bancada da bala, bancada evangélica, bancada disso e bancada daquilo, isso não soma para a sociedade como um todo. O legislador, ele precisa legislar para todos, independente de onde ele é. Da raça, da cor. Claro, entendeu? Ele está ali para pensar no Brasil, né? No bem comum e na melhor qualidade de vida para o brasileiro, e não para um grupo específico. Eu vejo assim que a esquerda acusa a direita de narcisismo, mas na realidade o Alexandre de Moraes passou a mão em tudo isso aí e está com a esquerda tentando afundar o Brasil em algumas projeções, né? Com algumas projeções. Eu não concordo com algumas decisões, né? Para ser bem... Quase 90%. E é do Supremo como um todo, não é especificamente do Alexandre de Moraes enquanto ministro, né? O Gilmar Mendes já tomou decisões que eu absolutamente sou contrário, penso de forma contrária, né? O Barroso também, né? Que insiste nessa moralidade lá em cima, no Supremo Tribunal Federal, mas não tem... A moralidade fachada, na realidade. Ele não tem a mínima credibilidade para exigir moralidade, né? No meu entendimento. Para que quem diz, por exemplo, perdeu o Mané, nós vencemos o bolsonarismo, né? Dizer para mim que não existe militância no Supremo, com tudo isso que foi falado, você me desculpa, né? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, né? Então, assim, eu tenho uma boa formação, graças a Deus, né? E eu luto diariamente naquilo que eu faço para dar condições para que as pessoas possam ter uma formação cidadã, para que as pessoas possam ter essa reflexão política, né? Uma visão mais ampla da política e não uma visão medíocre, uma visão básica. Porque na medida que você raciocina a política e você reflete sobre ela, você tem condições de opinar. E é isso que eles têm medo. Eles têm medo daquele que pensa. Olha, põe uma coisa na sua cabeça. A tirania, o Maduro, lá na Venezuela, a tirania, a ditadura, o objetivo principal desse regime é manter a população cada vez mais na pobreza. Quanto mais pobre, mais fácil controlar. Você sabe por quê? Porque eu controlo pelo estômago. E a eleição fica mais fácil para eles, né? Exatamente. Existe uma escala de necessidades criada por um pensador chamado Maslow. Nessa escala de necessidades, a necessidade mais básica é a necessidade fisiológica, que é a necessidade de comer. Se eu mantenho uma população na necessidade fisiológica, por isso que cesta básica compra voto, se eu mantenho na necessidade fisiológica, né, eu controlo essa sociedade o tempo todo. Você está entendendo? E é exatamente isso que a tirania faz. Quanto mais pobre, mais ignorante, mais fácil controlar. Primeiro, porque eu controlo pelo alimento. Segundo, é que ele não vai refletir, ele não vai contestar, porque ele não tem conhecimento para isso. Você está entendendo? Entendi. E é exatamente nesse sentido que muitos governos atuam. O que fazer para melhorar isso no governo federal? Porque Educação. Hoje tem o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Bolsa Faculdade, o Bolsa Cigarro, o Bolsa Maconha, tem tudo lá. Tá ali, até me perdoa, mas tem bolsa tudo quanto é tipo. Lá a gente não consegue identificar. Exatamente. É uma inversão absoluta de valores, né? Como é que se transforma um país? Você acha, por exemplo, que a Finlândia... Puxa, Finlândia, professor. Você acha que a Finlândia chegou no patamar que chegou hoje com praticamente zero de corrupção? Como? Você acha que a população, a Finlândia, enquanto dependência da Rússia, ela era absolutamente dependente da Rússia. Ela pagou a sua independência com madeira, né? Também passou por necessidades. A população também tinha, cara, não tinha saneamento, não tinha educação, não tinha nada. Normal, saiu do zero. Saiu do zero. Mas ele não inventou história de assistencialismo, sabe? De bolsa disso, de bolsa daquilo. Sabe o que eles fizeram? Eles investiram tudo que tinham de riquezas na educação. Tudo na educação. Passaram anos investindo em educação, formando as crianças com uma formação cidadã, para que as crianças pudessem ter outros valores
e, consequentemente, pudessem, na escola, com uma boa formação e um professor respeitado, um professor qualificado, né, e respeitado pela sociedade, pudesse formar esses cidadãos e, consequentemente, terem, sobretudo, melhores engenheiros, melhores políticos, melhores desembargadores. Saiu tudo da escola. Esse é o problema. Você está entendendo? Saiu Sim. tudo da escola. Então, o erro está exatamente nisso. O assistencialismo, ele é uma máscara. Ele resolve aqui, agora, ali e tal. Lembra da necessidade fisiológica? Sim. Resolve aqui. É paliativo. É populista. Você está entendendo? Né? Mas não é o caminho que decide, não é o caminho que realmente resolve a situação de uma forma por completo. Se você realmente retomar isso, investindo fortemente em educação, dando uma boa formação cidadã, consequentemente você melhora a sociedade. Tudo melhora com uma educação de qualidade, uma educação transformadora. Por quê? Porque se você forma uma criança com bons princípios, né, você não precisa fazer campanha de consciência no trânsito, porque ela sabe. Ela já tem. vai estar na escola aprendendo. Ela não vai furar fila, entendeu? Ela não vai furar fila, ela não vai colocar dinheiro na cueca como deputado. Ela não vai parar em vaga reservada para pessoas com necessidades especiais, porque é da formação dela. O inglês, lá no Reino Unido, em Londres, se você encostar... O senhor morou lá, né, nele, professor? Eu morei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Se você encostar nele, se você encostar nele, ele vai parar e te pedir 1000 desculpas. Sabe? Né? No Brasil tá diferente, né? Se você encostar, o cara já pega um... Aconteceu uma cena comigo em Helsinki. Eu morei em Helsinki, na Finlândia, e morei nos Estados Unidos fazendo o doutorado. Legal. Lá em Helsinki aconteceu uma cena comigo. Eu tinha um amigo lá chamado Paino. Paino, é um amigo meu lá em Helsinki. E andando no metrô em Helsinki, ele falou assim: Haroldo, aqui as pessoas são tão honestas, mas tão honestas, que se você derrubar uma nota de 20 euros no chão, né, alguém vai te avisar. Eu falei, não, aí já é demais para mim. Tá de brincadeira. Aí já não é acostumado possível, com esse Brasil aqui. Não é possível um negócio desse. Ele falou assim, experimenta. Né? Eu falei, eu vou perder meu dinheiro, se eu perder você vai me dar. Falei para ele, né? Falei, não, eu te dou, experimenta. Né? Saímos andando, eu tirei a nota do bolso e soltei a nota. Metrô. No metrô, gente. Tá? E soltei a nota. Quando eu soltei a nota, eu não dei 3 passos. Eu não dei 3 passos. O rapaz que está atrás de mim não pegou o dinheiro, só bateu no meu ombro, mostrou para mim, eu fui lá, peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Se fosse aqui no Brasil, o cara botava o pé em cima e ficava olhando para o lado, esperando todo mundo passar para ele pegar o dinheiro. Para ver se você descia, até onde você ia ir. Vou te dar um outro exemplo, se você me permite. Eu sou professor de filosofia, doutoria, eu tenho doutorado em ética e filosofia política. A minha tese de doutorado, no final da tese, eu tive que fazer uma amostra, uma análise prática, uma dinâmica prática, que foi feita em outros países. Né? Qual que era a dinâmica? Você vai achar muito interessante. Né? O professor em sala de aula teria que aplicar a prova, né? E a hora de corrigir as provas, dar uma nota com 2 pontos acima da correção. Tá? Esse exercício foi feito nos Estados Unidos, na Alemanha, Finlândia, Reino Unido, Espanha, né? E eu, como professor doutor, vindo dos Estados Unidos, dentro de um grupo de pesquisa, eu teria que aplicar isso na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu fiz parte do meu doutorado. E eu fiz. Né? Nos Estados Unidos, de 20 alunos, tá? 16 alunos foram lá no professor e falaram assim: professor, olha, a minha nota o senhor corrigiu errada. Tem 2 pontos a mais. Beleza? Na Alemanha, de 20. De 20. Reino Unido, de 20. Tá? É educação, né? Isso é... Brasil, nenhum. Nossa Senhora. Nenhum aluno. E alunos de mestrado, que estão fazendo doutorado. Eles viram a nota. Que já passou pela educação. Já passou, exato, já passou pela educação fundamental, já passou. Nenhum, sabe o que é nenhum? 20 alunos. Eu botei no relatório, nenhum aluno. É a cultura do nosso país, professor Haroldo? É a cultura. A nossa cultura é uma cultura de transgressão. Isso vem desde o Brasil colônia. É uma cultura de transgressão. O Brasil, existem 3 tipos de corrupção. Né? Endêmica, sistêmica e sindrômica. São 3 tipos de corrupção que existem, que você pode imaginar. Determinado país tem uma, tem determinado país que não tem nenhuma. Finlândia não tem nenhuma, quase 0 corrupção na Finlândia. Né? Mas o Brasil reúne as 3 ao mesmo tempo. As 3 ao mesmo tempo. As pessoas, eles apontam o dedo para um político que desvia bilhões de reais, né? Mas acham natural, absolutamente natural, parar numa vaga para deficiente.
Normal. Poxa, mas você está parando na vaga para deficiente, mas é só 2 minutinhos, só descer. Tudo Às tem. vezes até briga, né? É a lei de Gerson. Para tudo tem um jeitinho, para tudo tem. Gente, para um país, aí eu vou aprofundar um pouquinho mais na nossa conversa, para um país que tem um presidente da República, um chefe de Estado, dizer que a democracia é relativa, como o Lula disse, né? Ele relativiza a democracia, e um país que relativiza a democracia relativiza a justiça. Entendeu? É por isso que você vê impunidade. Professor Haroldo, a moral do Lula fora do país, você que já rodou um pouco aí, o cara acabou de sair da cadeia e virou presidente da República. E o que é um presidente da República? É o cara reflexo, que nos representa, é o né? exatamente, É o representante é um maior. chefe de Estado que representa toda uma nação. E não representa só fisicamente, né? Representa, né, uma moralidade, representa uma eticidade de um povo. Você está entendendo? Isso eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha nessa situação. Morremos. Né? Eu acho que boa parte da população brasileira tem vergonha disso. Né? Porque, veja bem, existe uma premissa básica. Né? Quando eu digo assim, as pessoas falam, professor, o nosso problema, nosso país é muito pobre, precisa fazer uma reforma tributária, uma reforma política. Eu falo, peraí, a reforma mais importante desse país não é tributária e não é política. A reforma mais importante desse país é uma reforma, sabe o quê? Moral, ética. O nosso problema é ético, o nosso problema é moral. Você está entendendo? Vou citar o Paraguai aqui, professor. O Paraguai, na época do Stroessner, ninguém queria ir para lá. Ninguém. Hoje, o Paraguai, em 20, 25 anos, melhorou. Tem brasileiro, grandes empresários no Brasil, montando empresas lá, agricultores indo para lá. O Paraguai moralizou. Nós não conseguimos há anos isso. Nós estamos tentando isso aqui desde a época de 1800. Do Brasil Colônia. Do Brasil Colônia. Como é que eu faço? Quer ver uma coisa interessante? Como é que eu faço para respeitar alguém? Essa é uma pergunta filosófica. Educação. Eu preciso admirar. Admirar, educação. Entendendo? Eu não consigo respeitar ninguém se eu não admiro. E não consigo admirar ninguém se eu não respeito. E a condição hoje, por exemplo, de poderes e de boa parte dos políticos e do chefe de Estado hoje, que no caso o presidente Lula, é exatamente isso. As pessoas não conseguem admirar, ou boa parte da população brasileira não consegue admirar, não consegue respeitar, consequentemente não consegue respeitar. Né? Nós vemos isso nas pesquisas, né? As Exatamente. últimas pesquisas que saiu. Exatamente. Olha, um país que tem resistência a um judiciário, a um Supremo Tribunal Federal, do jeito que está hoje, que está em uma crise moral muito grande, né? Isso é fato, né? É um país que fica em descaminho, sabe? Não tem, você não consegue. O que prevalece numa democracia, o que deve prevalecer numa democracia, num regime democrático, é a virtude. Virtude dos seus governantes. Né? Se você não enxerga virtude num governante, você não consegue admirar, você não consegue respeitar. Beleza? Numa monarquia é honra. É a honra. Eu tenho a honra de ter um rei, a honra de ter uma rainha. Tá entendendo? Ele tem esse sentimento de honra. Numa tirania, é o medo. É o medo um instrumento de controle. E o tirano sabe disso, ele controla pelo medo, entendeu? Esse cara vai me prender, né? Eu não vou fazer nada. Nós estamos vivendo isso, cara, entendeu? Será que é só eu que vejo isso? Nós estamos vivendo exatamente isso. Um jornalista que não pode falar o que pensa, que se falar o que pensa vai preso. Um deputado federal que tem imunidade parlamentar, que não pode fazer esse enfrentamento e tem medo do judiciário. Olha, um país que o legislativo tem medo do judiciário, esquece. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Nós estamos absolutamente amarrados nessa situação. E vai ficar cada vez pior, se permanecer exatamente nisso. Querem regularizar. Essa regulamentação de redes sociais, isso é censura. 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 Como é que eu posso não dar a minha opinião? Né? Eu sempre falo assim, todos os programas que eu apresento, né? Eu posso até não concordar com você, mas eu vou defender com todas as minhas forças o seu direito de dar a sua opinião. Eu acho que você precisa dar a sua opinião. Né? Assim, eu não discuto com ninguém e não fazer qualquer tipo de debate quando se perde o objeto da discussão. Né? Estamos falando de celular. Você discute pelo objetivo. O celular é isso, eu não concordo porque o celular é isso e aquilo. Beleza. A hora que você falar que eu sou fascista, que eu sou misógino, para mim encerrou, porque os seus argumentos acabaram e você acabou. Na realidade, a esquerda está perdendo espaço no país, em todos os lugares. As pessoas querem a mudança. Exatamente. A mudança veio com o governo Bolsonaro. Bolsonaro fez uma mudança radical em todos os setores. Mas vão prender ele. E a esquerda
que solta o fascismo, solta Eles fizeram, solta o veneno, né? Como se fosse uma jararaca soltando. desde o ano passado, eles fizeram uma linha de execução. No meu raciocínio, eu respeito qualquer raciocínio contrário. Eles criaram uma linha de execução para prender o Bolsonaro. Criaram situações, narrativas, tendo, infelizmente, apoio de boa parte da imprensa. Tem uma imprensa que ela é absolutamente militante. Ela não é imparcial, ela não é verdadeira. Ela depende do governo. Ela depende do governo federal. E quando você tem uma mídia, quando você tem amarrada, né, você tem autocensura, você tem omissão muito grande. Né? Só traz aquilo que é importante para o governo federal, esconde aquilo que não dá. Até a pesquisa que o Lula estava lá embaixo, isso foi difícil de divulgar, né? Claro que é Fiquei difícil. meio engasgado, né? Dei uma aula ontem ao vivo pelo Zoom, né, para os meus mentorados e pessoas que estão entrando, porque eu tenho os cursos do Hotmart, né, Legal. que eu dou treinamento pessoal para fazer análise crítica e entender exatamente o que é militância, o que é jornalismo verdadeiro dentro desse mundo da comunicação, né? Mostrando exatamente isso. Né? O quanto nós temos hoje, isso funciona na esfera federal e na esfera estadual. Tá? Federal e estadual. Né? Porque, infelizmente mesmo, pela quantidade de veículos de comunicação que nós temos hoje à disposição, eles não funcionam mais a serviço da população. Eles passam a funcionar a serviço do Estado. Entendeu? Eles não pensam mais na população. Né? A população vem em último lugar. Último lugar. Você é dono de um site. Eu sou o governo. Certo? Eu vou te mandar 100 mil por mês. Você vai falar mal de mim? Você vai omitir. Um escândalo de corrupção aqui, você vai omitir. Que jornalismo é esse? Verdade. E se você não tiver essa integridade moral e essa integridade científica, né, para poder manter essa postura sua, né, você está vendido. Seu veículo está absolutamente vendido. Entendeu? Aí a gente entra numa outra seara. E as pesquisas eleitorais? O que vocês acham das pesquisas eleitorais? Hã? A última eleição Você está entendendo? Nós vimos algumas aí, Só existem né? dois caminhos para a pesquisa eleitoral. Do jeito que foi apresentado, né? Como foi apresentado na eleição passada, certo? Sim. Ou foi incompetência ou foi má fé. Não tem outro caminho que não seja esse. Professor Haroldo, incompetência ou má fé. Você acredita nas urnas? Olha, veja bem, dentro desse contexto todo, eu nunca vi tanta resistência para ter segurança numa eleição. Porque, veja bem, em momento algum, o voto impresso é o voto de papel, que você vai botar a mão no voto impresso. Não é isso. De forma alguma. O que foi proposto pelo Bolsonaro lá atrás, o que foi proposto pela direita, é o seguinte: você tem a urna eletrônica, que já gerou dúvida para tudo quanto é lado do mundo, né? Você tem a urna eletrônica, e dela sai o seu voto impresso e cai numa urna física. Faz-se uma comparação com aquele relatório físico com o que se tem na urna eletrônica. 154, 154. Valeu, está valendo a urna. Nada mais que isso. Se você tem bilhões de reais para fundo eleitoral, por que você não pode ter dinheiro para isso? Para produzir mais segurança. Fazer um casamento eletrônico, assinatura. Você vai fazer seu jogo da Loto Sena, da Loto Fácil, da Mega Sena? Sempre, né? Você vai fazer sempre, não vai? Sempre. Então, eu vou lá também, mas eu não saio de lá sem o meu tiquezinho. Você sai de lá sem o seu tiquezinho? Não. Então, eu não saio. Ninguém sai. Não é verdade? Você vai lá, pega o seu ticket e vai embora para casa. Ah, se o seu jogo está aqui feito, pode ir embora. Não, cadê meu papel? Eu quero saber. Então, assim, o problema não está necessariamente na urna eletrônica. Está na falta de credibilidade do processo. Você está entendendo? Entendi. Não adianta querer impor uma urna eletrônica. Você precisa convencer a sociedade que aquilo lá é seguro. Né? Tivemos um exemplo recente agora aqui, né, da dúvida toda criada na eleição do Maduro. Você viu, claro, uma roubalheira danada. Porque é tudo absolutamente controlado. Eles controlam o judiciário, controlam o legislativo, controlam a imprensa. E aí a população fica completamente dominada. Você está entendendo? Quando você olha para a Coreia do Norte assim e você vê que lá o cara não tem a mínima condição de fazer nada. Nada, zero, com aquele chinesinho, aquele coreano lá. Zero, você não pode fazer nada. Né? O caminho é exatamente esse. Vai trabalhar, come e dorme. Exatamente. Mais nada. Levantar a mão é perigoso. Aparecer uma escopeta e derrubar o dedo. Você não pode falar que ele está feio. Você falou, se está feio, vai preso. É isso aí. Que país é esse? Ditadura... Não dá. Se você quer realmente... Ao extremo, né? Colocar... E nós estamos vivendo isso aqui, né? No país hoje nós estamos vivendo uma ditadura ao extremo. Existe uma ilusão. Eu falo nos meus cursos de filosofia política, né? Existe uma ilusão de democracia. De que, porque a democracia, vivemos num Estado democrático de direito. Conversa fiada. Não existe democracia.
Não existe. E o que existe é uma plutocracia. O que é uma plutocracia? Governos de ricos, entendeu? Direcionados. Direcionados. Cada partido a serviço de um sistema, entendeu? Tem um cacique, observa, todo partido tem um cacique. Financeiramente forte, economicamente forte. Você está entendendo? E a população fica apenas aqui, como manobra. À mercê. À mercê, entendeu? À mercê. Mas quem é que é culpado nesse processo? É o político? É o próprio eleitor. É o próprio eleitor, que legitima isso e continua legitimando os mesmos mau caráteres. Rapaz, como é que pode alguém botar dinheiro num paletó, como colocou, filmou, aqui mostrou no pra todo estado mundo, tem alguns e exemplos, se né? reelegeu. E se reelegeu. Onde é que está o culpado disso tudo? Largou uma prefeitura com 1 bilhão e 700 milhões de reais de dívida. Na saúde, na segurança, na educação, em tudo quanto é lugar. Regaçou com a cidade, acabou com a cidade. Entendendo? E se sair candidato, se elege novamente. Porque o cara que está ali, ele não está preocupado com o coletivo, ele está preocupado com o dele. Entendeu? Você não sabe que o cara é mau caráter, que o cara não presta? Eu sei. O cara roubou? Eu sei. Mas ele empregou minha sobrinha. Entendeu? Ele me dá uma cesta básica, ele faz isso, faz... Então, essa é a triste realidade da política brasileira. A gente precisa mudar isso. Isso é politicagem. Mas o povo já começou a mudança, né? Eu Muito. vejo aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, a direita 90 e um graças pouquinho, a né? Deus. Não é porque é direita, sabe? Não, é porque o plano é outro. O plano é a outro. mudança, é o plano A da proposta mudança. é outra. A proposta é a proposta de mudança. Exato, a proposta é outra. Não é porque essa coisa de lado esquerda, direita, né? Essa seara do populismo com o conservadorismo, né? A minha visão é um pouquinho maior que isso. Né? Eu não fico preso nisso, né? Sabe? Eu não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum. Não tem rabo preso não. com ninguém. Se o Lúdio Cabral, por exemplo, apresentar um projeto de lei e for um projeto bom para a sociedade, terá meu apoio. Eu não tenho problema quanto a isso. O meu Muito foco, bom, eu faço política, né? A minha política é para um bem comum Cabeça para a sociedade. aberta. Um bem comum para a coletividade. A diferença entre política e politicagem é exatamente essa. A politicagem visa o sistema, o interesse próprio. Né? Tem vaidade, tem egoísmo. Eu não tenho esse tipo de vício. Meu foco é o bem comum. Né? O que é bom para todo mundo? É isso? Então é isso que nós vamos fazer. Legal. Independente se vem de direita, de esquerda, de lado, de centro, sabe? A gente precisa pensar no bem comum. A minha formação, isso é muito importante de você entender, né? Só para finalizar aqui. Ela não é só aristotélica, ela não é só maquiavélica de Maquiavel, mas ela é principalmente de Rousseau. O foco na vontade geral. Só se faz uma democracia com uma vontade geral, em que o povo tem participação plena. Professor, falando um pouquinho da sua pré-candidatura a deputado federal, teve o aval do Abílio na ficha, né? Isso é muito importante. Sim, um prefeito que está inovando, que está trabalhando diferente dos demais que já passou por aí. Sem dúvida. O Abílio, antes de tudo, ele é na rádio lá na Evangélica, né? Sim. Ele me chamava lá sem nada, né? Falou, você pode me ajudar aqui na rádio aqui falar sobre ética? Eu ia voluntariamente falar sobre ética, eu sempre tive essa peregrinação. Legal. Ia voluntariamente, toda sexta-feira lá, falar com ele. Ele sempre foi muito solícito e muito amigo, né? Nunca pedi nada ao Abílio, né? E nem tenho por que pedir, né? A não ser que seja volto para a coletividade, para o meio das pessoas. Que é o normal. Entendeu? Certo. Mas enfim, e eu acho que ele é muito bem intencionado, né? Eu acho que ele tem preparo, ele é muito bem intencionado. E eu espero que ele realmente faça uma boa gestão e já vem, de certa forma, arrumando o governo. Meu padrinho mesmo no PL é o deputado Gilberto Catani. Legal. Né? Ele é meu padrinho, é uma pessoa que eu aprendi a admirar cada vez mais. Né? Íntegra. Íntegra. Fiquei muito próximo dele, Legal. Principalmente com relação a logo que ele perdeu a filha dele. Uma tragédia, sem dúvida alguma. Mas ele é um ser humano com um coração imenso, o Catani. Né? Eu sou canceriano e eu percebo isso nas pessoas. Legal. Né? Tenho essa sensibilidade. Né? Então, aí nós estamos fazendo essa composição toda, tendo o Medeiros no Senado. O Medeiros indo para o Senado dá uma facilidadezinha, né? Assim, um exemplo. Ele vem para o Senado, são 2 vagas, né? Sim. Provavelmente o Galvão e o Medeiros no Senado. Provavelmente o Catani para estadual e eu para federal, né? E provavelmente eu particularmente acredito que seja o Hélito Fagundes o candidato ao governo do estado em 2026. Um casamento bacana, né? Eu acho que dá uma liga boa. É uma chapa que vai fazer diferença, sem dúvida alguma. Né? Cenário político, professor Haroldo, hoje no Mato Grosso, como que você está vendo? Bastante turbulento, né? Porque nós temos já muitos nomes, né? Já pré-candidatos ao governo do estado de Mato Grosso, né? Federações se formando, gente que era de centro pulando para a esquerda, absolutamente de esquerda, né?
Que já era a tendência, né? Não era, já era de esquerda. Ele foi pro centro para ver como é que dava. Sim, você tem Pivetta, você tem que é candidato oficial do Mauro, né? Mas não se sabe se o Mauro vai sair da União Brasil, se vai ficar na União Brasil, como é que vai ficar essa situação, se o Jaime é candidato ao governo ou não, se vai ter uma composição do Jaime com o Fávaro, né? Natácia Sleszarenko como vice de Jaime. Então tá essa história toda essa aí. Briga aí. Tudo muito aí, né? Tudo ainda muito duvidoso. O Blário duvidoso, sinalizando um apoio ao Mauro, com o Pivetta, tem o Cidinho indicando o Cidinho fora, como vice, correndo por fora. Eu espero que nós tenhamos... eu não tenho problema. O maior número de candidatos possível. Muitas vezes fala assim, a professora fulano de tal está indo para ser candidato lá a deputado federal no PL. Quanto melhor... Não tem problema. Não tem problema. Não, nenhum. O professor Haroldo é um cara... Tranquilo. Linha reta. Não, linha reta. É o que eu te falei, ou eu avançava para atender uma necessidade da sociedade como um todo, de alguém que pudesse representar a sociedade, né? Ou eu ficava na minha condição, que também não tem problema. Sou professor federal, concursado, né? Tenho programa de televisão, né? Eu não tenho... A minha angústia é exatamente essa. Eu tenho a chave da porta, eu tenho a chave para poder resolver, entendeu? Eu só preciso do aval da sociedade para falar assim, vá e me representa. Eu não vou decepcionar. Pode ter certeza disso, porque eu tenho um bom preparo, eu tenho conhecimento. E eu tenho uma formação. Exatamente. Aquele que não sabe o que procura, não identifica o que acha. Põe isso na sua cabeça. Concordo com você. Essa é uma frase de Immanuel Kant, ou seja, quer ver? Olha, passagem interessante. Sócrates lá atrás dizia assim, seu filho está doente. Se você entregar seu filho, sem desmerecer a profissão, tá? Mas se você entregar seu filho que está doente na mão de um marceneiro, ele vai matar seu filho. Você tem que entregar na mão de um médico. Por que você vai entregar a sua cidade, o país que você ama, na mão de um cara que não tem o mínimo preparo, não tem conhecimento, não sabe de nada? E o nosso país está cheio Não desse. tem, que é o principal, né? O respeito pelas pessoas. Isso que é o pior, né? Exatamente. Nós temos que migrar dessa politicagem para a política de verdade, viu? Dessa mediocridade na política. Sabe? A gente tem que sair disso e tem que botar a gente lá preparada. Professor Haroldo, eu acredito que o povo já começou a prestar atenção nisso aí e está havendo as mudanças. Exatamente. Foi um prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Vossa Senhoria aqui, o professor Haroldo, pré-candidato a deputado federal. Obrigado a todos Muito vocês. obrigado. É um prazer enorme receber uma pessoa do seu quilate aqui, uma pessoa inteligente, uma pessoa de formação. Isso aí ajuda muito nossos telespectadores a ter uma informação melhor, a começar a olhar por um outro lado da cultura. Exatamente. Olha, muito obrigado, professor. Eu deixo o senhor à disposição do destaque final. Eu que agradeço o seu convite, né? Agradeço a sua qualificadíssima audiência que nos acompanhou até agora, né? Eu acho que é um tema importante, relevante, e quanto mais nós dermos alcance a esse tipo de tema, a esse tipo de debate, a gente melhora, sabe o quê? A qualidade do cidadão. A gente só vai melhorar a qualidade do político quando a gente melhora a qualidade do cidadão, quando ele tem condições de refletir mesmo e escolher, separar o joio do trigo, separar o cara que é competente do cara que não é competente, do cara que é oportunista do cara que não é oportunista, do cara que busca fazer política de verdade, pensando no coletivo, no bem comum, daquele que está ali só na politicagem, só no seu interesse próprio, defendendo o interesse do seu grupo político, né? Vamos mudar, gente. Oportunidade de 2026. Agradecemos você que nos assistiu até agora. Se você quiser assistir esse programa, o vídeo está disponível no YouTube da TV Capital. Um abraço a todos.